Então, seguinte, guys. Seguinte, acredito eu que para esse Reacten, o Ratotô, além de ter trabalhado muito bem, colocou tudo bonitinho aqui em ordem cronológica. Como ontem teve o showmatch, eu não consegui fazer Reacten para todos vocês, mas agora eu vou atualizar, porque muita gente, quando assistir esse vídeo pelo YouTubers, eles não vão estar contextualizados cronologicamente falando, mas agora estarão pelo Gay Nerva, né? Seguinte, vamos falar de Red Kennedys e tudo isso que tá acontecendo aí tempos atrás de Corradini, Grevitar, Jean Mago, Doom, agora Aegis, você já entende melhor, Biel do Mal, Roma Antiga, Grécia, sei lá, um monte de coisa. Vou passar um pente fino aqui em todos os tweets e nós vamos conversando. Ontem, 19 de abril, né, 2h09, depois do jogo da Red ter perdido, o Corradini postou: dá raiva perder game ganho? Lógico que dá, mas vocês estão se perdendo exigindo vitória da fase de decisão de seeding. Basta ler o tweet abaixo. Calma aí, pô. Estão todos trabalhando, todos fazendo de tudo para aprender o mais rápido possível tudo o que precisam. O time está evoluindo cada dia mais e vamos trazer resultados bons em breve. Para quem apoia e entende, muito obrigado. Para quem está ofendendo e perdendo a razão, paciência, são jogadores novos. Roma não foi construída em um dia. Como que eu posso dizer, mano? Eu deixei de dar, eu acabei omitindo essa minha opinião lá no Ilha por ela ser um pouquinho mais ácida, mais ríspida. Mas eu tenho alguns pontos de que, tipo assim, CEO para mim não deveria ter e usar Twitter. Mas não sou 100% contra. Eu acho que se ele usa bem e ele principalmente paga um social media para isso, eu acho que dá para ser bem feito. Não gostei desse post do Corradini, por quê? Dá raiva perder game ganho? Lógico que dá, mas vocês estão se perdendo exigindo vitória da fase de decisão de seeding. Gente, tipo, eu sei que eu vou parecer muito Penzete, mas vocês veriam a PEN tendo uma postura dessa? De, tipo, achar ruim com a comunidade e cobrar eles resultado? Não aconteceria. Tipo, a PEN, ela tem 1001 problemas igual todas as outras organizações, porque toda org dentro do Brasil é assim. E todo trabalho é assim também, na verdade, né? Cada empresa tem os seus podres, cada empresa tem as suas coisas ruins. Mas o problema da Red Kennedys é que eles escancaram muito o que há de ruim neles, entendeu? Então, cara, o CEO, ele ir para o Twitter reclamar que a torcida tá cobrando o resultado, eu não ligo se é tipo fase de seed, se não vale nada, se o que vale, o que não vale. Sabe por quê? Valendo algo ou não, o torcedor sai da casa dele lá de Chique Chique Bahia, pega um barco, pega um anão, pega 1001 coisa pra chegar até a arena e torcer para o time dele. Que para ele, nesse momento, não vale nada. Entende que as coisas elas se contradizem, elas vão em sentido contrário? Então, tipo, o torcedor, ele vai cobrar independente, ponto. E ele tem esse direito, entendeu? Não tem como nenhum portal de comunicação, meio de comunicação, veículo de comunicação da organização, ainda mais o CEO, ir contra uma parada dessa. Esse foi o primeiro tweet e que resultou tudo em Roma, não foi construída em um dia, e todo esse assunto de Roma, tá? Agora nós vamos para os próximos. O Corradini, ele retweetou o que o Pino falou. O Pino é um torcedor da Red, que inclusive eu gosto muito dele, tá? Ele é, mano, muito pica. Ele mandou para o Corradini: Corradini, sei que a fase é melhor de 1 e só pra definir seed, mas se a gente perde todos os jogos da melhor de 1 a seguir e começa perdendo na fase da melhor de 3, tem alguma chance de mudar ou esse split é esse time pronto? Daí o Corradini respondeu: nada é escrito em pedra e ninguém tem cadeira cativa nesse time. Mas o time está bem e eu particularmente estou muito feliz com a evolução de cada semana deles. Confia que vamos surpreender vocês ainda. Realmente surpreenderam, eu tenho ansiedade, vou avisar para vocês. O Aegis vai jogar essa semana e o Doom saiu. Então sim, surpreenderam
negativamente, padrão Red Kennedys, vai botar o Aegis agora. Mas a gente já fala sobre isso. É porque eu tenho ansiedade, não ia conseguir segurar isso daqui. E daí o Corradini postou e tava jogando um CV6 com Roma. E olha só, sei lá que porra é essa, né? Foi só humorzinho. E deu toda essa treta de Roma lá na ilha, o caralho a 4. E o Biel do Mal postou: o empresário do Doom é o mesmo empresário do Gato. Baita trabalho. E daí o Corradini postou: pode ter sido o mesmo que falou que você iria ser pro player. Vai saber. Novamente, eu sei, vocês vão achar que eu sou muito hater, mas eu preciso estar de bem com a minha consciência. Novamente, veríamos o Thomas Ramense batendo boca com o Biel do Mal no Twitter? Todo respeito ao Biel do Mal e à história dele, mas nós não veríamos, tá ligado? E tipo, a gente não veria por um motivo muito legal, por um motivo muito conveniente da coisa, entendeu? Tipo, o Biel do Mal, ele pode falar as merdas dele no Twitter, porque o Biel do Mal não representa nada além do Biel do Mal. O Corradini representa a Red Kennedys, né? Tipo, ele é o CEO, tá ligado? Então ele lá, bater boca, provar o ponto dele, etc. Eu não gosto muito disso. Mas nós somos região do conteúdo. Então, assim, no final de tudo, não é um ponto hiper, mega, ultra negativo para o Corradini. Talvez seja um ponto positivo ele fazer isso daqui. Depende do ponto de vista de cada um. Agora que eu tô aqui na minha live, porque lá no Ilha fica difícil eu desenvolver um pensamento longo, né? Aqui eu consigo, eu não acho assim tão positivo, tá? Isso foi ontem. Hoje, na verdade, o Ratotô, eu acho que você não mandou. Você não mandou o link da entrevista do Belzi, que tem lá no Twitter da Ilha. Deixa eu pegar aqui. Isso daqui é muito bom contextualizar, porque eu achei de uma maluquice imensa. Pera. Obrigado pelo seu sub, a Lucy Crazy. O cara deu sub para mim lá na Kik, mano. Thank you very much. É de grandíssima valia. Antes de irmos para a coletiva do JP e entendermos um pouquinho, eu quero voltar aqui a página para onde nós estávamos na ordem cronológica e mostrar para vocês a entrevista do Belzi, que, guys, eu juro por Deus, eu acho que foi uma das coisas mais sem cabeças que eu já vi, minha opinião. Aqui, 19 de abril, aqui está. Isso daqui, a Red jogou contra quem mesmo no sábado? Deixa eu ver, ligo e pede a Red. A Red jogou contra a Isurus? Não, Isurus foi hoje, contra a Fúria, né? Jogaram contra a Fúria. E daí, o Belzi deu essa coletiva aqui. Vamos ouvir. Não sei cancelar. Assim, a gente teve duas fights esquisitas, mas a do Barão foi a maior, com certeza, né? Mas, nitidamente, na hora que é pra gente escolher um terreno que é pra defender, a gente não defende, e aí vira essa putaria que foi do nada da gente parar na teoria dos caras. Aí todo mundo morre e aí não importa nada, né? Se a gente tá 7 caras na frente do colega não fala, não importa, né? Basicamente é isso. Porque o Barros lá de boa, nitidamente a gente, assim, polêmica, foda-se, nitidamente a gente foi o melhor time hoje, então eu quero que você foda essa porra, tá ligado? É só jogar a porra da fight direito aí já. Cara, gente, desculpa. Se eu abro, eu sou um viewer novo, eu sou alguma coisa, eu sou torcedor da Red, e eu vou ver a coletiva, e o Belzi tá falando repetidamente palavrão e etc., e passando essa mensagem, entende o porquê que não tem como não afirmar que a Red é uma várzea? Tipo, é de uma deselegância, é de uma naturalidade com, mano, a bagunça, com o roleplay, que não tem como. Isso eu vejo o Ranger fazendo? Jamais, jamais.
O Ranger pode bater entregador, o Ranger pode fazer várias coisas. Mas quando o Ranger ele vai dar uma entrevista, igual ele deu pós-perder contra a Rise, ele foi lá na nossa transmissão do Ilha, de terninho e gravata, falou tudo bonitinho, gostosinho, e ainda por cima não xingou ninguém do time dele. E eu tava xingando. Eu falei muito mal do time dele. Mas, enfim, vamos continuar. Vou voltar aqui, vamos continuar. Polêmica, foda-se. Nitidamente a gente foi o melhor time hoje, então eu quero que você foda essa porra, tá ligado? É só jogar a porra da faz direito aí, já não tem o que fazer. Nitidamente, se alguém falar o contrário, a pessoa precisa tratar, é isso, foda-se. Tipo, o problema para mim não é nem só os palavrões, tá? Eu acho que os palavrões, seguido de uma vitória, de um jogo lindo, de uma boa performance, de um time bom, a gente releva. Mas os palavrões virem de uma origem de frustração, de não resultado, tá ligado? Não resultando em nada, resultando, tipo, numa derrota ridícula como foi, eu fico tipo, hã? Tá ligado? Guys, eu não quero ver comentários sobre a aparência do Belze, tá? Comentários assim tomarão timeout. O que a gente pode focar aqui é nele como profissional, e isso está aberto. Agora, no pessoal dele, no ele como pessoa, eu não estou nem aí e quero que todos vocês também fiquem assim. Agora, voltando aqui. E detalhe, ele fez tudo isso para defender que a Red foi um time melhor. A Red perdeu. A Red perdeu com 7 mil de vantagem. Tipo... Você pode falar que, mano, o seu time tem uma característica boa, que é pegar vantagem. E vocês só não conseguem, como que eu posso dizer, reproduzir a vantagem da melhor forma possível, finalizar o jogo. Beleza. Mas você falar que você perdeu e falar que foi o melhor time, só tem uma coisa, uma lógica. Tá falando com a emoção, não com a razão. É aquela coisa, aquele calor do momento de ir pra ali, entendeu? Então, cara, novamente, a Red para mim é várzea. E você, Redzete, que estiver ouvindo isso, não adianta me chamar de viado, de gordo, de gago, de periférico, de lixo, de nojento, citar feitos e defeitos da minha carreira, porque você não consegue dizer e argumentar que a Red não é várzea. O que você precisa e deve fazer é realmente me ofender, porque isso daqui para mim é nada mais, nada menos do que várzea. Usem o seu tempo de fato pra me ofender, desejar que eu vá de F, de arrasta para cima lá no Twitter, igual alguns outros torcedores da Red Kennedy fez, mas você não pode negar que a sua organização é uma bagunça, porque é uma bagunça, entendeu? É uma bagunça. Continuando, né, porque isso daqui foi apenas uma das coisas, no dia de hoje, depois da derrota contra a Isurus Estral, inclusive equipe que estava 0/5, sem pontuar uma única vez na competição até agora, a Red Kennedy fez a proeza de perder contra essa equipe. Não choca ninguém, mas chocaram eles, porque fez um burburinho lá dentro, né? Vamos ver aqui. Grevitar pode voltar para a line-up principal, segundo o JP, CEO da Red Kennedy. A chegada do Jean Mago na mid lane é definitiva, pelo menos por enquanto. Greve, abre aspas aí, né? Greve tá jogando bem pra caramba, a gente gosta dele, mas ele tá focado no circuitão. Hoje não pensamos em mudança nesse sentido. Vamos acompanhar aí na íntegra. Sua opinião sobre a galera, né, chamando a Red Kennedy de Roma Kennedy? A gente, vai fazer o quê? Ele fez o meme, né? Pediu, né? Tem que aceitar. Só um off-topic, eu gosto bastante do JP. Eu acho que, tipo, de todos os parâmetros ali, áreas, camada Red Kennedy, ele é o que para mim mais representa e cheira profissionalismo e, como que eu posso dizer, sensatez. Que fica lá. Mas a gente não liga não, a gente sabe que na nossa comunidade é uma forma de engajamento. Foi legal, a gente achou legal os memes que fizeram até lá do Grevitar, vamos pra home, enfim. Foi, lógico que não é divertido pra gente estar na situação que tá, né? A gente tá perdendo, mas
ainda bem que essa fase não elimina ninguém e a gente espera que melhore bastante, né? A gente tem um jogo ainda amanhã para terminar essa fase e aí sim, dali para frente, aí as coisas têm que mudar, né? Não tem jeito. Salve JP Brucinho aqui do Ilha das Lendas e eu queria saber... Com essa ninguém tava contando. Nem eu estava contando. Olha o Orelha aí na cena. a sua opinião, porque ontem no Twitter o Corradini falou que não tem nenhum jogador garantido, né? Como titular de fato. A cadeira ali, ele falou Estudado. que qualquer um pode sentar na cadeira. Estudado. E aí a gente vê a performance do Greve estar muito boa pelo Academy, né? O circuitão no caso. E eu queria saber se vocês, por acaso, estão tentando jogar com ele ou estão inserindo ele no time principal também, ou ele só é focado no circuitão mesmo. Queria saber um pouco do planejamento de vocês aí. Não, ele tá só focado lá no circuitão. Quando a gente decidiu a mudança de subir o Jean, foi para subir e passar tudo que tiver que passar e até virar um jogador de alto nível. Eu falei para vocês então, sobre isso. O Greve, lógico, tá jogando bem pra caramba, a gente gosta dele, muito, mas ele tá focado no circuitão, tá lá com o time, tá indo, tá jogando bem pra cacete, e que bom, mas a gente hoje não pensa, eu particularmente, e acredito que os técnicos, em mudança nesse sentido. Já falando do Dudum e do Aegis, foi uma mudança meio que de última hora, né? Inclusive ontem, por exemplo, a Aegis estava lá ajudando ele, ajudando o time. Então, assim, ele é um pouco mais inserido no time principal do que o Greve, com certeza. Também, assim, não passa na nossa cabeça ter mudanças, mas, assim, quando a gente colocou o Dum foi meio que para testar. Então, a gente sabia que essa primeira fase era só para ver o Cid. Então, é algo, assim, realmente que não está fechado 100%. Mas assim, a gente está gostando bastante do time, principalmente nos treinos. E é o que eu falei, é questão de tempo para que a gente sabe que vai começar a acontecer e dar bom aí no stage. Vamos por partes aqui pelas camadas que foram criadas, né, nessa coletiva. E Brucinho super estudado, tá? Então você percebe que na verdade foi uma mentira o que o Corradini falou. Ele tinha comentado que ninguém tinha lugar garantido na equipe. E agora o JP fala que, na verdade, eles não têm intenção de descer o Jean Mago para o Tier 2 e subir o Greve. A intenção é o Jean Mago se tornar um jogador renomado aí, um bom jogador de alto nível, etc. Então você vê que os posicionamentos se contradizem. Novamente. Várzea. Tudo... Red Kennedy leva pra um só lugar, que é a várzea. Não tem como negar, tá ligado? Não existe, tipo, um CEO falar uma coisa e outro falar outra coisa, entendeu? Porque isso, para mim, reflete a Red Kennedy. Essa sensação de lost, essa sensação de perdidos, de, mano, desamparados. Nem eles mesmos sabem. Parece que tipo, eles erraram e estão agora numa que, tipo, Deus abandonou eles até mesmo. Entendeu? Entendem o que eu quero dizer? Aí é uma coisa complicada, porque você vê essa desorganização em posicionamentos e pensamentos, até mesmo dos CEOs. Imagina pensando aqui agora de funcionários abaixo deles, né? Enfim, sigamos. Corradini postou, pouco tempo atrás, posicionamento oficial às 18 horas. Aqui é o JP confirmando posicionamento. JP confirmando posicionamento. Editor, para o Youtobas, você, como que eu posso dizer? Bota um blur ali, borra aquela imagem ali, filho. Boa, Ratotô, mandando link com um comentário assim, dog. Próxima vez tem que dar uma checada, né, por obséquio. Sigamos agora, não deixemos isso nos abandonar, nos abalar. Corradini postou o posicionamento dele, tá? Vou ser mais claro e transparente possível e agora a versão sem meme. A Steph decidiu por subir o Aegis para a principal. O motivo de termos posto mesmo no Academy foi único e exclusivamente por problemas indisciplinares do mesmo. Ele se colocou nessa situação.
Quando o Aegis ele foi colocado no banco, isso daqui foi dito? Que por problemas indisciplinares ele não participaria? Isso foi dito? Não. Eu não lembro. Eu trouxe o VAR, confere lá. Aí, beleza. Ratotô equilibrou uma burrada e uma coisa boa. Aqui, ó. Aí eu gostei. Aí eu gostei do Ratotô. Aí sim. Aí ele tá no 0-0. Aparentemente isso daqui é o post do Corradini falando que o Aegis desceria para o Academy. Vamos ler. Sobre o leak do Caramelo e do Showtana, sim, é verdade. A Aegis não pôde treinar um dia e, para não perder o treino, o Curse jogou com a principal. O Coelho e Belzi, lembrando, 25 de março, estamos em 20 de abril. Lembrando para vocês, porque aqui tem VAR, tá? O Coelho e Belzi gostaram do desempenho não só dele, mas de como o time reagiu de forma diferente ao novo estilo de jogo. E é completamente normal isso acontecer. Temos o Academy justamente para isso. Treino é para se testar, e é o que estamos fazendo, testando coisas novas. Se vamos seguir com mudança ou não, já é algo que a Steph vai definir em um futuro próximo. Então aí você vê. Nesse momento, o Aegis foi colocado para o Tier 2, foi único e exclusivamente por problemas indisciplinares do mesmo. Estamos falando de hoje, 20 de abril. 25 de março, a Aegis não pôde treinar um dia e, para não perder o treino, o Curse jogou com a principal. Então você vê, novamente, incoerência e contradição no caso Red Kennedy. Entendem? Tipo, como que não tem um social media para poder dar um toque no Corradini e falar: Corradini, o que você quer postar? Você quer postar isso? Mas olha, você quer mesmo postar isso? Porque um mês atrás, 25 dias atrás, você postou isso daqui. Vai ficar contraditório. Você quer essa divergência de falas? Você quer tudo isso? Olha, eu tenho aqui um aplicativo de chat GPT, IA, a gente pode perguntar para ela qual é a coisa mais coerente a ser feita, porque claramente nós não sabemos. Eu, como social media, posso afirmar isso para o senhor? Entende? Então, tipo, ele provavelmente não treinou um dia por indisciplina. Ok, tem essa possibilidade, concordo. Mas entende que as coisas poderiam estar mais claras? É sobre isso que é o trabalho de um social media. E é sobre isso que um time grande trabalha, para não haver essa divergência e para justamente não ter um Minerva agora aqui bazucando as besteiras que o time fez. Entendeu? Porque eu falo muita merda de muitos times. Os trabalhos desses respectivos times, que com certeza não gostam de ser piadas e não querem ser piadas e ouvir merda de mim, é justamente fazer um bom trabalho para que não haja essas brechas. Entendeu? A Red atualmente, para mim, é igual bêbado, é igual pinguço. Eles caem sozinhos. Os outros times não precisam de esforços quando o assunto é, tipo, superar a Red Kennedy. Só deixa eles. Só deixa eles que eles mesmos caem sozinhos, são pinguços e estão assim, flutuando. Entendeu? Bêbados. Também não vejo contradição. Minerva tá chapando. Ok, eu posso estar chapando. Não vou desenvolver para não ficar mais longo ainda o assunto. Vou só retomar aqui. Mas tudo bem, posso estar errado. Ok? Beleza. Setamos diversas metas para que ele... buguei. Setamos diversas metas para que ele pudesse reaver o lugar dele e ele vem atingindo as mesmas. Quando o cara comentou que ele não interpreta assim, eu fiquei pensando na cabeça. E daí veio até o bug na hora de falar. Olha o TDAH como é. Nós sempre vamos proteger os atletas que vestem nossa camisa e tentar ao máximo recuperar alguém que julgamos que valha a pena. Tem coisas que podemos falar... Oi, mozão. Quero. Tem coisas que podemos falar e tem coisas que não.
E vocês têm que entender que tudo o que fazemos é pelo bem da organização, dos atletas e visando o título de campeão. Amanhã o Aegis já está escalado e vai dar o seu máximo para voltar a performar como antes. Seguimos focados na evolução dos nossos jogadores, juntos à comissão técnica para levarmos a organização ao topo novamente. Obrigado pela atenção. Seguinte, tá? Minha opinião, novamente. Lembram que eu falei para vocês e eu bati na tecla? Ratotô, busca lá no canal de cortes quando eu tô fazendo a tier list e eu falo que o Jean Mago é top 7, top 6 do CBLOL e falo inclusive que o Gravitar é melhor do que ele e eu sou, mano, retalhado, eu sou, mano, cortado, picotado pelo chat devido a essa minha opinião, que inclusive foi uma das mais lúcidas. Antigamente, a Red Kennedy tinha um time sólido, top 3, top 4, tá? Top 3, top 4 era os resultados Red Kennedy. Hoje, a Red terminando com essa equipe que eles montaram, não é nem top 5 do CBLOL, provavelmente o top 7, só perdendo contra o Fluxo, que tem comparativamente ali uma folha salarial muito inferior à Red Kennedy, né? O que diz por si só a loucura que a Red Kennedy está fazendo, né? Dito tudo isso, o que acontece, guys? A Red subiu o Jean Mago no lugar do Gravitar. O que pra mim está tudo bem. Está tudo bem. Eu não acho que é de todo mal. Pelo contrário. Eu já disse isso para o Greve e eu repito para vocês com a alma e cara e coração lavados. Pra mim, Gravitar e Red Kennedy já morreu há muito tempo. O que está acontecendo aqui é literalmente os dois segurando uma pedra de carvão, pegando fogo na mão, em chamas. E eles acham que tá ok, quando na verdade não. O melhor é separar. A mesma coisa, eu acho isso sobre o Aegis. Pra mim, Aegis e Red Kennedy já morreu faz muito tempo. A única coisa que está acontecendo aqui são os dois, novamente, segurando o carvão na mão, quente, e pegando fogo ali, se machucando, e é isso, entendeu? Porque as duas partes saem lesionadas, né? Hoje em dia, a relação Red Kennedy Aegis, Red Kennedy e Greve, os dois lados saem sempre machucados. O que eu faria? Eu gosto de subir o Jean Mago para desenvolver ele como jogador. Mas eu falei para vocês que eu não gostava que subissem o Doom. Pra mim, trocava o jungler, mas provavelmente não era o Doom. Inclusive, eu comentei que o fato de ter colocado o Jean Mago e o Doom no mesmo time podem acarretar em fuder a carreira dos dois. A do Jean Mago nem tanto porque ele não tinha uma carreira, mas a do Doom estava começando como jogador ali do Tier 2, tá ligado? Eu vou inclusive mostrar para vocês o vídeo porque isso tá na thumb. Só para mostrar para vocês. Aqui está. Estamos falando de 2 semanas atrás. Olha aqui a thumb. Pode estragar a carreira do Doom. E detalhe, a Red amanhã joga contra o Flux, o maior leiteiro do campeonato, né? Possivelmente um time feito por nós aqui ganha contra o Flux. E o Aegis deve ganhar amanhã, de fato. E daí quem fica queimado? O Doom. O Doom. A probabilidade maior é a Red ganhar. Eles são os favoritos. Eles podem perder? Podem. É a cara da Red Kennedy? É a cara da Red Kennedy. Mas aí fica tipo uma coisa chata para o Doom, porque desceu o Aegis, foi a substituição, sobe o Doom, eles começam a ir mal, coincidentemente, quando está indo mal, fazem a substituição novamente da Jungle. Entendeu? Aí fica chato para o Doom. E é isso. É isso. O que vocês acham? Porque para mim, guys, falar sobre Red Kennedy é nada mais, nada menos do que isso. Eu juro por Deus, a minha opinião é, se formos agora perguntar para a Red Kennedy o que eles estão fazendo, eu aposto meu cu para o mendigo que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão completamente desesperados, sem repertório algum do que fazer. E daí eles estão atirando para todos os lados. Vai ter bodes expiatórios no meio disso,
Vai ter pessoas que ficarão completamente deslocadas e desconfortáveis quanto a isso, mas é o Red Kennedy Effect. O que vocês acham, guys? Eu tô lunático? Agora é o momento de desenvolvermos. O chat está comentando que o Doom é melhor do que o Aegis. Vocês são lunáticos. O cara que ele fala que o Doom é melhor do que o Aegis, me desculpa falar e a sinceridade, mas vocês não entendem nada de League of Legends. Eu, hoje, se bem esforçado e com semanas de treino, talvez supere o Doom. Não vou dizer certeza, mas eu digo que eu hoje, com semanas de treino, muito esforço, a depender de matchup, eu supero o Doom. Mas eu não supero o Aegis. O Aegis é, de fato, melhor do que o Doom. O Doom, hoje, tem um teto de maior gameplay do que o Aegis, pelo que o Aegis vem sendo. Fato. Ninguém tira isso. Mas a mesma coisa o Jean Mago. O Jean Mago, comparativamente com o Gravitar, o Jean Mago tem um teto maior. Mas hoje, o Greve é melhor do que o Jean em imensas camadas. O Jean Mago, hoje, é o pior mid laner do campeonato. Com folga. Com folga, tá? Porque o segundo pior seria o Mireu ou o Fu. O Fu mandando muito bem e o Mireu salvando o time algumas vezes quando pode. Então, o Jean Mago, ele é o último e pro penúltimo tem, uma Thaís Darla de diferença, de distância, tá ligado? Mireu, onde ser o seu maluco, Mireu está sendo refém? Concordo. Mas o Mireu teve jogos ruins, jogos abaixo. Então, me fala aqui, a título de curiosidade, quem seria o penúltimo pior mid laner? Ainda assim, nós vamos concordar que tem uma distância de 3 Exa Carries, uma da Darla, do penúltimo para o Jean Mago, que é o último disparado. Entendeu? Eu vou falar uma coisa bem chata para vocês. Talvez vocês não tenham maturidade para ouvir. Mas os erros Red Kennedy começam muito antes. Talvez tenha anos e anos, tempos e tempos, que a Red Kennedy não acerta numa decisão. Não acerta. Sabe por quê? A Red mandou, por exemplo, o Jojo embora para contratar o Doom. Qual foi o discurso deles? Quando eles trocaram... Perdão, eu disse Doom no TDA Gay, porque eu li Doom. A Red Kennedy mandou o Jojo embora para contratar o Frost. Qual foi o discurso deles? Qual foi o discurso Red Kennedy que eles mandaram o Jojo embora para contratar o Frost? Ninguém lembra? O teto de gameplay. A Red afirmou que o teto de gameplay do Frost era muito maior do que... Muito maior não. Mas eles acreditavam na evolução do Frost e acreditavam que o teto dele era maior. E de fato, para mim, o teto do Frost como jogador é maior do que o do Jojo. Só que por que esses tetos, eles nunca batem dentro da Red Kennedy? Rufem os tambores. Por que será que esse teto nunca é alcançado? Azar? Unlucky do Luscão? Apenas unlucky? Culpa do Minerva? Criando narrativa e falando verdades pela live dele? Culpa do Ilha das Lendas? Culpa do Baiano por ser o Lord Farquaad, um baixinho? Culpa do Exa por ser gordo? Culpa do Mylon por ser nerd? Culpa do Nikoloff por cochilar? Ou será que terceirizar a culpa é errado e a culpa é só da Red Kennedy mesmo e das decisões deles? Mandar o Curi embora foi a melhor decisão? Abrir mão do Titã foi a melhor decisão? Mas o Aegis era insubstituível, eles disseram. O Titã era substituível, porque o Brence era muito bom. Então eu vou mandar o Curi embora, vou mandar o Titã embora, são substituíveis, mas o meu Aegis não.
Não adianta torcedor da Red Cannabis ir pro Twitter falar que ficaria contente comigo indo de F, porque eu vivo ou não, a engrenagem Red Kennedy vai continuar enferrujada, vai continuar péssima igual é. E se eu for de F, vai ter outro Minerva, outra pessoa a tomar o meu lugar para falar mal da Red Kennedy. Na verdade, já existem essas pessoas, né? O cozinheiro Talkers e o Revolta, por exemplo, fazem isso. Tem o Exa, tem por aí, tem várias outras pessoas aqui nesse chat, né? Isso tudo é achismo, né? Pelo amor de Deus. Você achou achismo, Zoraka? Me conta, Dog, qual parte você achou achismo? Porque agora é o momento em que eu abro para vocês do chat, de fato, o tema, pra gente conversar. Cozinheiro Tocão, guys. Tipo, muita gente pode achar que eu tenho algo pessoal contra a Red Kennedy. Não, eu não tenho nada pessoal contra a Red Kennedy. Nada. Não tenho nada a favor. Não vou mentir para vocês. Mas também eu não tenho nada contra. Nada. Nada. Mas eu falo aquilo que eu acho. E eu acho isso. Você é chato aí, Minerva, e você não joga nada? Turco, sabe qual que é? Sabe o que eu e você temos em comum? Não é a ruindade, porque eu sou grão-mestre indo para o Challenger. Você é bronze. Eu jogo bastante coisa, você não joga nada. Isso é uma coisa que só você tem. Eu jogo bem. Jogo bem para ser profissional? Não mais, graças a Deus. Estou aqui agora. Mas você não joga nada, eu jogo muito melhor. Eu tô na pequena porcentagem de jogadores que estão no high elo. Você está na grandíssima camada de jogadores que são low elo. Tá entendendo, meu Cusas? Eu falar mal do seu time é a mais pura verdade, Dog. Você não precisa matar o mensageiro, entendeu? Tipo, é por isso que eu falo. Os torcedores da Red Kennedy, eles precisam ocupar o tempo deles, quando eu tô nesse reacting, falando mal de mim. Ele só esqueceu de citar que eu sou gordo. Quase gordo, na verdade, porque eu tô ficando gordo aí pelo conteúdo. Esqueceu de citar que eu sou viado, que eu jogo mal, que eu perdi na renga. Vocês precisam falar e devem falar tudo isso. Porque se for falar os pontos positivos da Red Kennedy, vai ser isso daqui, ó. Agora, com todos vocês, tudo de positivo que há na Red Kennedy hoje. Pronto. E com essa a gente termina o react. Mas foram muitas coisas. E vou dizer a verdade. Esse grilo ali, ele não é headset. Porque um headset raiz jamais conseguiria falar tantas coisas positivas. Ele possivelmente é um penzete, alguma coisa assim. Lá o headset, ele não é jamais. Jamais. Ai, Deus meu.